Agora na Interativa. Se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Olá, senhoras e senhores, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Se Liga. Hoje, sabadão, dia 19 de fevereiro, estamos pelos 94.9 da Interativa e também pela InTV, ao Se Liga com Imagem. Você também nos acompanha pela página no Facebook, facebook.com/Interativa Goiânia e pelo meu canal no YouTube, youtube.com/Matheus Ribeiro TV. O programa de hoje discute um problema que está longe de ser novo, mas que agora nós já não podemos admitir mais. A sociedade contemporânea não cabe mais racismo, nós não temos espaço para isso no nosso dia a dia e o Se Liga levanta essa bandeira que deve ser uma bandeira de todo cidadão comprometido com a vida em sociedade. Afinal de contas, os números preocupam. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou 3 violações de direitos contra negros por dia nos últimos 12 meses. Este é um levantamento feito pela CNN com dados públicos do governo federal e observou que a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos teve mais de 1.100 violações de direitos com motivação racial contra pessoas negras e pardas nos últimos 12 meses. Por isso, hoje o programa recebe o delegado titular do GEACRE, que é o grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância, o delegado Joaquim Adorno. Bom dia para o senhor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ok, bom dia. Também recebemos aqui no programa Maria Tereza Alencastro Veiga. Bom dia, minha querida, tudo bem? Bom dia, Matheus. Bom dia, Rimene, KDTT. Doutor Joaquim, eu quero dizer ao senhor que eu só ouço elogios ao senhor. E eu nunca o vi pessoalmente, nós nos vimos uma vez assim um pouco de longe, e eu preciso lhe dizer que eu fico muito feliz em poder conversar com o senhor. Sabe, o senhor exerce um papel fundamental e... Enfim, o que eu ouço é que o senhor está desempenhando esse papel com brilhantismo. Parabéns para o senhor. O senhor é essencial nos tempos de hoje. Muito obrigado. Rimene Amaral também conectado conosco diretamente da Embaixada Italiana em Goiás, a cidade de Nova Veneza. Tudo bem, Rimene? Bom dia, Matheus. Bom dia para a TT que acabou de chegar, a MT, doutor Joaquim, a todos os nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje, num dos temas que, infelizmente, a gente tem que discutir, mas ainda bem que a gente discute, né? E discute da forma correta e não da forma como se é jogado ao vento muitas vezes. Vamos começar e quem sabe a gente consegue levar um pouco de informação para quem ainda não conseguiu se colocar em sociedade. Bom dia. É importante isso que você disse, né? Se colocar em sociedade. TT Ribeiro, prima, achei que você não ia dar as caras. Tava com saudade. Uai, mas eu tava já. aqui, gente. Eu tava aqui toda catita. Eu só tava vendo assim, tipo, se liga, começa daqui a pouco. Não sei, gente, o que aconteceu, mas eu tô aqui, primo, tô maravilhosa. Quer dizer, mais ou menos. Tô espirrando que é uma coisa, mas sério? Vamos lá. É só uma gripezinha. Não, é uma espirrazinha mesmo. Assim, rinite, gente. Rinite, quem Doutor tem Joaquim, rinite é um negócio. Doutor Joaquim, isso aqui é um querida. grupo de amigos, tá? Antes de mais nada, ok? Então, sem problemas. Senhor não repara pouco da antes. intimidade. Tanto é que antes da gente entrar no ar, Rimene mandou um bolo de mel e MT tava falando de uns negócios de comida. Então, assim, pensa. A gente ainda vai falar sobre isso no programa de hoje, viu, MT? Aqui a gente sempre samba no abismo da nossa responsabilidade jurídica, porque essas conversas costumavam se dar apenas em ambientes privados, era só uma ligação telefônica. A gente resolveu colocar no rádio e chamar mais gente para essa cilada, viu, doutor? Primeiramente, também faço coro aos elogios da Maria Tereza, porque conheço esse importantíssimo trabalho do GEACRE, que completa 6 meses, né? O GEACRE, essa delegacia especializada em atendimento a crimes raciais, a delitos de intolerância, é um projeto que começou em agosto do ano passado e antes de entrar
em outros detalhes, delegado, eu queria que o senhor fizesse aí um balanço desses 6 meses, como, na sua visão, enquanto um profissional da segurança pública, esse trabalho tem contribuído para o combate a esses crimes. O que eu, assim, Matheus, o que eu percebi? Assim que o GEACRE começou, nós percebemos que o que nós tínhamos? Faltava essa interlocução e as pessoas não estavam acostumadas a ter um espaço para dar voz a esse problema. O que a gente percebia? Que muita gente ligava, meio desconfiadinha, aquela coisa toda, mas aí o trabalho do GEACRE, ele começou a ter resultado, pessoas começaram a ser indiciadas, a vítima começou a ser ouvida de fato, as coisas começaram a ser apuradas, e de uma média de 5, 6, 7, 8 inquéritos por mês, nós finalizamos janeiro com 23 inquéritos. E nesses 6 meses nós tivemos mais de 150, 180 denúncias que resultaram em mais de 110 inquéritos policiais. Então vamos contar aí, 110 procedimentos, quase um procedimento por dia. Isso só na região metropolitana, Goiânia e Aparecida de Goiânia. E isso demonstra que a coisa todo dia está andando e as pessoas estão começando a se conscientizar de que existe um espaço que dá voz às vítimas, que nós estamos lá para apurar. Eu acho que esses crimes já existiam, já estavam lá. O que acontecia é que a pessoa não vai dar nada mesmo, eu vou procurar o quê? Não vou procurar ninguém. E a coisa está andando. Por exemplo, esse mês, nós temos 16 dias do mês. Eu acredito que eu já instaurei 18 inquéritos, Matheus. 18, rapaz. 16 dias, mais de um inquérito por dia. E pasmem, o carro-chefe é racismo. 80% dos casos que chegam ao GEACRE, injúria racial. E dos mais escabrosos possíveis. Desde uma pessoa que está tomando banho numa piscina e de repente é dona da cobertura, mas aí o sujeito não sabe, está com as crianças, e o sujeito vai lá para pedir para a pessoa sair da piscina, porque provavelmente ele achou que fosse a empregada doméstica em razão da cor. E outros casos mais escabrosos. Então, assim, a gente vê de tudo no GEACRE. E aí, quando a gente fala na lei que criminaliza o racismo, talvez na sua cabeça isso seja algo de longa data. Não é, meu amigo. É uma lei de 1989, a Lei 7.716. Veja, somente há pouco mais de 30 anos a gente passou a considerar crime algo tão grave, algo tão prejudicial, algo tão nocivo à sociedade. E como eu disse há pouco, exemplos não faltam, né? Essa semana nós tivemos aí uma situação bastante polêmica. A TV Globo afastou temporariamente um diretor de novelas que é acusado de racismo por atrizes. O nome dele é Vinícius Coimbra, ele foi denunciado aí por 3 atrizes, elas dizem que ele segregaria os atores da novela entre brancos e negros e também teria falas preconceituosas. Até os camarins também seriam separados conforme o tom de pele dos artistas. Vinícius Coimbra, que é diretor artístico da novela Nos Tempos do Imperador, e iria dirigir também a próxima novela das 6, Mar do Sertão. A TV Globo disse que internamente está investigando esse caso, que não comenta publicamente aí esses processos internos de investigação, mas já tomou essa decisão de afastar esse diretor. Aqui em Goiás, uma outra situação bastante polêmica, um médico na cidade de Goiás, que fica a 140 quilômetros aqui da nossa capital, cidade de Goiás, ele filmou um outro homem de 37 anos, um homem negro, acorrentado com os pés e com as mãos algemadas. Esse vídeo foi divulgado na internet. Dias depois, esse médico gravou um outro vídeo esclarecendo que a situação era, na verdade, uma brincadeira com um amigo, se desculpou ali pela situação constrangedora, mas é claro que isso sempre suscita o debate. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, que certamente aí têm os seus questionamentos também ao senhor delegado, como é para um delegado, para um profissional da segurança pública, assumir essa responsabilidade e
perdão pelo tom pessoal da pergunta, mas sendo um homem negro que, creio, já teve que lidar com situações de preconceito. Ou estou equivocado? Você está certo. Tá certo. Não é tão simples, até porque eu tenho que. Como no Brasil nós temos toda uma desconstrução de qualquer fala que lute contra o racismo e contra a intolerância, porque na verdade a gente tem todo um discurso ideológico de desconstrução. E o maior discurso de desconstrução é exatamente de que não existe o racismo. Não existindo o racismo, a gente não precisa discuti-lo e nem resolvê-lo. É tudo perfeito. Mas, de fato, eu tenho que ter uma preocupação de, ao mesmo tempo, lidar com a situação de forma profissional sem me envolver, sabendo que muitas vezes eu já passei por aquela situação, aquela mesma situação que a vítima está passando, mas que às vezes eu não vou conseguir provar a situação dentro do inquérito policial e eu vou ter que ser técnico. Até porque lá nós trabalhamos muito com aquela ideia de não deslegitimar aquilo que fazemos. Então nós trabalhamos ali no meio, porque tem a emoção, mas ao mesmo tempo nós somos técnicos. É igual o médico que de repente vai atender e ele descobre que ele está atendendo a tia. Aí ele fala, puta, mas eu tenho que salvar a tia. Mas ao mesmo tempo eu não posso deixar que a minha emoção comprometa o atendimento, mas eu vou ter emoção. Sim. Mas eu tenho muitas situações em que eu me vejo ali na pele da pessoa do outro lado. Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu sou um homem negro, filho, minha família não é rica e muitas vezes eu sou confundido com o sujeito. Se eu estiver na porta da delegacia e não tiver de terno e gravata, de repente o sujeito passa por mim, procurando o delegado, e depois ele volta e descobre que é o neguinho que está lá na porta, de repente. Mas as coisas são. Doutor, mas eu tento lidar com isso da forma mais profissional possível, até para evitar o discurso de deslegitimação. Nós não podemos entender o GEACRE como um órgão ativista. Não, por quê? Porque para combater o racismo, nós temos que combater usando as regras do jogo. E as regras do jogo é o direito. Não é a doutora Maria Tereza? O direito nada mais que o direito. Então eu uso as mesmas ferramentas que o sistema usa contra a gente. Agora quando a gente fala de racismo, a gente não fala de um racismo apenas, né, da violência, mas também do racismo estrutural, que é o que a gente vive muito hoje, que é uma coisa meio disfarçada, né? As pessoas parece que não estavam acostumadas a receber um tipo de tratamento desse. E muita gente, até hoje ainda fala, eu não sou racista, até tenho amigos negros. Como se isso fosse uma vantagem que tirasse aquela capa toda que a pessoa tem. Isso é uma coisa das mais difíceis de serem tiradas da sociedade hoje, né? Eu acredito que o racismo estrutural ele é pior do que a bofetada. Eu prefiro que o sujeito vá lá e xingue, dê a bofetada. Porque o racismo estrutural é aquela coisa difícil de provar. Você sabe por que você não foi contratado. Você sabe por que você não foi expelido. Você sabe por que você foi multado. Você sabe por que você sofreu aquilo. Mas está tudo nas entrelinhas, está subentendido. No movimento, eu como homem negro, eu posso dizer uma coisa para vocês. Nós olhamos e reconhecemos o olhar do racista. E o olhar é diferente. A criança negra, quando ela vai no mercado, se vocês prestarem atenção para ver como é que funciona o racismo, preste atenção. Você pega uma criança negra e uma criança branca, ela vai no mercado. A criança negra, provavelmente, ela vai pôr as mãos nas costas e ela não vai tocar em nada. Por que ela não vai tocar em nada? Porque a mãe dela já explicou, não toque em nada, meu filho, senão vão achar que você furtou alguma coisa. E se você prestar atenção, você vai ver a criança branca tocando em tudo. Ela vai tocar, ela vai ver, ela vai cheirar, ela vai sentir, e você vai ver a criança negra com a mãozinha para trás. Isso é o racismo estrutural. É aquela criança que, quando lá na escola, ela aprendeu a parear. O cabelo ruim é o cabelo dela, o nariz feio é o nariz dela, isso está tudo subentendido. Então, na verdade, é tão louco isso, que eu me lembro que quando eu estava na 6ª, 7ª série, quando falava de escravidão, eu tinha vergonha da minha cor.
Pela situação, a forma que a professora falava, a forma que o Estado tocava no assunto. Aliás, não é a primeira vez que eu e o delegado Joaquim conversamos. Nós já gravamos uma outra entrevista em que o senhor disse uma coisa que me marcou muito. Eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de reis, eu sou descendente de um povo que tem sua cultura. Né? E essa ressignificação é muito legal. Mas a Maria Tereza tinha iniciado ali uma fala, vou passar a palavra para ela. Doutor Joaquim, eu entendo perfeitamente bem, senhor, quando o senhor diz que pode deixar a emoção tomar conta, porque eu sou advogado da área de família. E não poucas vezes eu me coloco no lugar das mulheres que eu estou defendendo e eu preciso da distância, eu brinco muito porque eu preciso de frieza para ver a lei. Eu entendo perfeitamente bem o que o senhor está dizendo. Agora, doutor Joaquim, esse racismo estrutural é como uma coisa enraizada, né, ali no fundo, com a raiz trançada, tá certo? Aquela coisa horrorosa, né? Não é verdade? É aquela coisa que está lá embaixo, trançado. Então, eu penso muito assim. É claro, a gente precisa ser didático, né? Precisa fazer um programa como esse, explicar o que é o racismo estrutural. Mas eu acho que agora, por um bom tempo, vai ser só a punição que vai dar conta dessa aberração. O senhor concorda comigo ou não? Doutora Maria Tereza, em gênero, número e grau. Por quê? Porque nós temos que trabalhar nas duas frentes. Nós não mudamos a sociedade só com chicote. Nós precisamos de educação. O que muda a sociedade é cultura e educação. Mas enquanto estamos caminhando nesse processo de cultura e educação, a punição é o meio pedagógico para inibir determinadas condutas. Então, na verdade... Até porque a lei vale para todo mundo, né, doutor? Vale para todo mundo. Mas observe, quando o Matheus fez um comentário que a lei é de 87, Matheus? 89. 89, aqui me passou. Mas pasme, a lei é de 89. Eu não estudei ela na faculdade de Direito. E detalhe, se vocês consultarem ocorrências registradas com essa lei, vocês vão ver que o acréscimo é praticamente... Essa lei ela não era aplicada. Como diz no Então, Brasil, nós não temos um vingou. sistema que, na verdade, nós temos uma lei e que as pessoas sequer conhecem a lei 7.716. Não há um conhecimento da lei. Então, na verdade, as pessoas não conhecem o crime de injúria racial, não conhecem o racismo, e isso só demonstra o tanto que é grave essa situação em nossa sociedade. É tão grave que nós nos recusamos a discutir o assunto. Essa é a maior gravidade. Essa é a maior gravidade. É aquela coisa. Nós nos recusamos a discutir o assunto porque não existe. E não tudo existe. aquilo que não é mostrado, né? Tudo aquilo que não é evidenciado, tudo aquilo que não é denunciado, que não é registrado, investigado, punido, vai ficando à margem, né? Vai sendo mais marginalizado. Encoberto. Exatamente. É normalizado, Matheus. Tem uma palavra para isso que é horrorosa. É você normalizar uma situação que é uma aberração. Entendeu? E o Se Liga discutiu na semana passada situações terríveis, né? Nós discutimos aqui nazismo e nós falamos do risco de se normalizar comportamentos nazistas, né? Da mesma forma, nós não podemos mais normalizar comportamentos racistas. Diga lá, Tetê. Falou-se muito aqui e tem muito... veja bem, na produção cultural, né, a gente percebe que as coisas têm mudado. Quando a gente fala de representatividade, né, eu tenho visto tantos vídeos interessantes, por exemplo, há um tempo atrás, vamos falar do universo infantil, né, que o senhor até comentou, delegado, sobre a escola. Então, antes era muito difícil você encontrar um personagem, uma boneca, um boneco, um super-herói. Hoje a gente tem visto na cultura pop algumas mudanças. E aí eu separei aqui uma quantidade de livros, por exemplo. Antes muito se trabalhava Menina Bonita do Laço de Fita. Não tenho nada contra esse livro, mas era o único que os professores pegavam para trabalhar.
Hoje a gente tem uma infinidade. Tem o Menino Mito, o Pequeno Príncipe Preto, que é lindo. Sinto o que sinto, que o Lázaro Ramos fez esse livro. Minha Mãe é Negra, sim. Né? Então tem vários livros, muitos livros, que tem ali os seus personagens principais, crianças, meninos e meninas pretas, meninos pretos. Tem o Cabelo de Lelê, que fala muito dessa questão do cabelo. Eu lembro de uma aluna minha que um dia falou assim, né, que quando ela acordava, ela falava assim: tia, todo dia eu acordo aqui, meu cabelo tá fuazado. Eu não sei como é que é esse negócio de fuazado. Eu falei: meu bem, mas seu cabelo é lindo. Eu lembro que eu liguei para a Vatuzi Santiago, que é uma mulher maravilhosa, uma mãe preta incrível, que tem 7 filhos, detalhe. Falei assim: me dá dicas de como empoderar a minha aluna pelo cabelo. E aí ela me falou: olha, você compra isso, você faz isso, pai. E todo dia, quando ela acordava da soneca, eu dava fazia um negócio no cabelo e pensa na autoestima dessa menina, o tanto que ficou maravilhosa. Essa menina ficou incrível. Era uma menina que tinha uma série de visões a respeito dela, em que ela se depreciava. Isso, e muito relacionado ao cabelo. Então, a gente acha que essa representatividade, essa personagem do livro, da história, da música, não faz diferença, mas faz. E eu queria saber como é feito esse trabalho com essa nova geração, né? É claro que a gente já vê uma mudança de cultura, mas eu, como professora, servidora da educação, que já trabalhou em sala de aula e pretendo voltar para a sala de aula daqui a algum tempo, e vejo isso na sala de aula, eu, como professora, eu acho muito tímido. Sabe por quê? Porque geralmente as ações a gente vê na época da consciência negra, lá na semana do dia 20 de novembro. Não é que a história de Zumbi não seja importante, foi um ganho histórico, mas não é só lá que a gente pode trabalhar, é o que a gente deve trabalhar a educação antirracista. É uma pauta né? Como cotidiana, é que você vê né? essa questão? É todo dia, gente. Se a gente for olhar no recreio com as crianças, tem isso. Tem uma conversa que a criança traz de casa, muitas vezes. E eu emendo a pergunta aí da TT, delegado, porque a GEACRE também tem um papel de formação policial, né? Exatamente. Porque o que a Polícia Civil pensou? Ora, nós não trazemos os nossos pares da Lua, né? Nós trazemos da nossa sociedade. E nós vivemos numa sociedade racista, homofóbica, transfóbica, intolerante ao extremo. Se nós trazemos os nossos homens dessa sociedade intolerante e racista, consequentemente, nós temos uma polícia racista, intolerante, homofóbica, transfóbica e etc. Se alguém de repente pode se sentir um pouco ofendido com a minha fala e conseguir provar algo diferente, tudo bem, concordo. Mas a grande questão é o quê? De fato, falando para a TT, nós, o povo negro, o povo preto, aqui no estado de Goiás parece que somos, no Brasil somos 56% a população negra, são 56% do Brasil. No estado de Goiás nós somos mais de 60%. Só que, onde nós nos vemos? Nós nos vemos no semáforo pedindo dinheiro, nós nos vemos nas profissões mais subalternas possíveis. Então, nós precisamos empoderar essa criança negra, professora. Isso é importantíssimo. Ela precisa compreender que o fato dela ser negra não torna ela melhor e nem pior que ninguém, que ela pode ser a presidente do país, que ela pode ser uma senadora, que ela pode ser médica, que ela pode ser o que ela quiser ser. Só que a representatividade que ela vê na televisão, nisso e naquilo, ela vê na novela uma personagem negra. Ela vai ser o quê? Empregada doméstica, motorista do veículo, limpador da piscina. Cafezinho, dona Helena? O bandido que é preso, perseguido, ela vai ver a pessoa negra, não é nos jardins, não. Geralmente o personagem negro mora onde? Na favela. Então, na verdade, cadê a representatividade? Então, isso que a senhora falou é importantíssimo, a representatividade. E respondendo o Matheus antes da Maria Tereza, pensando nessa questão da representatividade, pensando nessa questão da mudança de paradigma, porque a questão é mudança de paradigma, nós temos que começar a mudar os paradigmas da nossa sociedade. A Polícia Civil, ela criou o GEACRE dentro da escola superior. A escola superior é a maior estrutura de formação que nós temos na Polícia Civil do Estado de Goiás. E criar um grupo que lida
uma população vulnerável, que lida com o negro, que lida com o gay, que lida com a lésbica, que lida com a pessoa de religião afro, dentro da escola superior, que é a melhor estrutura, e usar essa unidade como delegacia escola, para o sujeito que vai entrar na polícia compreender que a função dele é de promoção de direitos humanos, eu achei muito fantástico. Sim. Eu achei a ideia magnífica, porque a gente só consegue mudar a polícia com educação. É adestramento. A gente fala adestramento, que parece cachorrinho, mas não é não. Educação. Para mudar a nossa polícia, nós temos que incutir na cabeça do policial, civil, militar ou isso, aquilo, que ele é um promotor de direitos humanos, que a sociedade não é inimiga dele. Porque, assim, se você parar para pensar, Matheus, as formações policiais, elas acabam criando uma lógica de guerrilha, como se a população fosse inimiga da polícia. E não é. Nós somos promotores de direitos humanos. Nós precisamos começar a introjetar isso em nossas ideias. Assunto que a gente vai discutir melhor no próximo bloco. Maria Tereza pediu a palavra, mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente está voltando. Vem aqui comigo na outra, por favor. Daqui a pouquinho a gente está voltando aqui pelos 94.9 da Interativa. A gente faz questão da sua companhia. Se liga! Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga! Interativa com Matheus Ribeiro. Quanto tempo deu aí? 26. Você encheu tela, mas não fechou meu microfone. Vazou o áudio. Aí fica feio. Vamos voltar? Vou mandar para você aí, esse aqui, ó, vai com timer, que aí você pode acompanhar. Tá bom, maravilha, bom demais. Deixa aquela, pode variar mais a tela, encher mais, e aí deixa desabilitando automático os outros. Beleza. Quando vier, por exemplo, a Maria Tereza, desabilita todos os outros, só habilita quando estiver na tela cheia. Que eu aproveito para conversar alguma coisa com você quando tiver de tela cheia. Que eu já sei que o mic está desligado. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa. Hoje a gente recebe o delegado titular do GEACRE, que é a Delegacia Especializada em Atendimento a Vítimas de Crimes Raciais e também Delitos de Intolerância, o delegado Joaquim Adorno, Rimene Amaral, TT Ribeiro e Maria Tereza, que pediu a palavra antes do nosso intervalo. Diga lá. Doutor Joaquim, eu vejo a questão do negro de uma maneira um pouco mais extensa do que, por exemplo, a questão do homo, a questão da... Enfim, o negro, ele faz parte de outro problema enorme, que é o problema da desigualdade social do país. Então, você tem uma história da escravidão, os negros serem jogados, né, sem nenhuma estrutura, tá certo? E aí você vem, acopla a questão do preconceito à questão da desigualdade social. Eu acho que é um problema, doutor Joaquim, maior do que os outros problemas. Esse é o problema que mais me preocupa, vamos dizer assim, tá certo? Porque ele tem uma amplidão maior. E a sua fala, Maria Tereza, ela foi muito interessante, porque nós já chegamos a discutir isso. Veja a situação. Eu estou caminhando com uma outra pessoa qualquer. E essa outra pessoa qualquer é gay. Essa pessoa, as pessoas vão interagir com essa pessoa que é gay, vai conversar, vai fazer tudo, babá. E provavelmente, no dia que ela descobrir que aquela pessoa é gay, aí ela vai ter uma reação, aquela coisa toda, a intolerância, etc, etc. O negro, ele tem uma dificuldade. A discriminação, a intolerância, o racismo, já vai na cara. Como é que eu vou esconder minha cor? Eu não tenho nem chance de ser conhecido. Se você é gay, se você é lésbica, com a exceção das pessoas trans, que não tem passabilidade, aquelas coisas todas, observe, olha o tanto que é complicado. A pessoa é intolerante,
A pessoa não gosta de gay ou não gosta de lésbica, etc. Ela conhece a pessoa e ela tem chance, pelo menos, de conhecer a pessoa e de repente falar, nossa, eu conheci, que é intolerante, ele tem isso, né? Eu conheci uma pessoa, ele é gay, mas até que ele é gente boa. As pessoas falam isso, né? É, gente boa, é E- gay, mas é gente boa, né? Ele não é. Doutor Só eu Joaquim, não tenho. Eu não tenho essa oportunidade, Maria Tereza, porque você já olha para mim e fala, ele é preto, eu não gosto. não tem o nem parece preto, né? Ele parece. Não, não tenho. Então, na verdade, as pessoas de cor, os negros, as pessoas afrodescendentes, eles não têm nem a oportunidade, de repente, de mostrar algo diferente. Por quê? Porque quando você é abordado pela polícia, de repente, ou qualquer outra situação, de repente você começa a sofrer discriminação depois que descobrem a sua orientação sexual. Por exemplo, eu não. Eu já vou levar a burdoada de cara. Por quê? Por mas causa da eu minha não cor. diminuí, mas eu não diminuí o problema, eu aumentei o problema do Eu negro. sei, mas isso E que eu eu tô vou falando, fazer olha uma o tanto que comparação para o senhor. Mas eu vou lhe fazer uma comparação. Eu sou de 1954, ok? Eu tenho 67 anos. Eu vou falar para o senhor da misoginia, sabe? Mas, quantas vezes eu ouvi numa audiência, mas cadê o doutor Vanderlei? Mas não é a senhora, você que vai fazer audiência? Entendeu, não? Como se eu não fosse capaz. Só que não está necessariamente acoplado à misoginia a questão da desigualdade social. Então, o negro, ele tem dois problemas grandes, doutor Joaquim. Entendeu? Porque ele é negro, está na cara, como eu sou mulher, né? É óbvio. Mas o negro tem a questão da desigualdade social, tá certo? Que realmente existe, ela é incomensurável, é horrível. E nós vamos falar disso também com uma urgência urgentíssima, porque nenhum país no mundo vai para frente com essa desigualdade social. E evidentemente, né, não é um propósito de nenhum de nós aqui na bancada, eu tenho certeza disso, de hierarquizar dores, né, de hierarquizar Não, sofrimentos. claro que não. Só quem é alvo de uma situação discriminatória, de uma situação de preconceito, consegue dimensionar de forma correta aquilo que sente, porque aquilo ali vem como um produto da sociedade que infelizmente ainda não tem Sim. esse senso, essa percepção de que o respeito mútuo é uma regra geral de convivência, né? Mas é interessante esse ponto que a Maria Tereza coloca, porque eu assisti há poucos meses, delegado, uma palestra do professor Hélio, que é um dos grandes estudiosos da causa negra no Brasil, e que ele falou, o dia depois da abolição dura até hoje, porque não houve, né, assim, assinou-se uma lei, tchau, obrigado, né, não pensou-se no dia depois da abolição. E a falta dessas políticas que talvez tenham tido ali um primeiro momento a partir de cotas, por exemplo, nas universidades, a partir de mais acesso ao ensino, né, e que a gente vai lutando para tentar construir esses espaços de diversidade e de respeito, mas ainda nós caminhamos a passos muito lentos, né? E isso é triste observar. Exatamente. E assim, Maria Tereza, só para colocar, de fato, a minha fala não discorda da sua, e pelo contrário, aquilo tudo que eu falei foi concordando em gênero, número e grau com a sua fala anterior, porque eu concordo muito com você. E, Matheus, de fato, assim, não tem como. Até o pessoal que lida bem com essa questão, às vezes eu recebo muita gente, a gente conversa, observe, nós não queremos igualdade, nós queremos equidade. Igualdade não Perfeito. serve. Igualdade, essa ideia de igualdade não serve. E o negro, a pessoa é branca, ela tem toda uma estrutura de família, isso e aquilo, ela nunca vai ser igual a mim, que meu pai fez a segunda série primária, a minha mãe é merendeira de escola. Eu nunca estudei numa escola particular na vida, porque não tinha condição de estudar. Não tem como eu ser igual, não. Aquela ideia lá
do liberalismo econômico, de que um homem, um voto, não funciona. Nós queremos equidade. Equidade. E equidade pressupõe o quê? Que haja, de fato, uma justiça social. Que as decisões sejam tomadas pensando que eu talvez não tive a mesma chance que você. E até que eu consiga corrigir isso com políticas públicas verdadeiras de educação e etc, etc, eu tenho que criar mecanismos para dar equidade, para que nós dois possamos concorrer em pé de igualdade. Igualdade com equidade. Muito claro isso. Então, Matheus, a sua fala é perfeita, de fato. Nós precisamos pensar nisso o tempo todo, porque, assim, de fato, é muito fácil. Não tem mais escravidão. Perfeito. Não tem mais escravidão? Não, não. Mas aí, para o senhor comer, você vai ter que trabalhar para mim. Ah, você quer roupa? Vai ter que trabalhar para mim. Você não tem onde morar? Ah, então você tem que trabalhar para mim. Então, na verdade, nós só trocamos uma coisa pela outra. Continuou a mesma situação e nós vivemos isso hoje. Nós vivemos isso hoje. Basta você andar um pouquinho. Tem Doutor um livro Joaquim, que depois disso Vou eu vou falar, ficar Henrique. quieta, porque eu já falei demais da conta, mas eu só quero dizer para o senhor o seguinte: é uma situação que tem paridade com a situação de homens e mulheres com direitos iguais. Nananina, não. A mulher tem que ter direitos com a mesma envergadura, mas eu sou mulher. Eu tenho situações que são completamente diferentes da do homem. Eu fico grávida, eu dou à luz, eu amamento. Por que eu tenho que ter direitos iguais? Desculpe, mas não. São direitos com a mesma envergadura. É diferente. Eu concordo com o senhor completamente. Tô quieta agora, não falo mais nada. Passa a bola! Nada disso, pode parar. Eu acho que a gente tem que fazer um programa sobre isso que a MT falou, viu? Em relação à equidade, mas a gente precisa ver algumas situações. Ser mulher é um desafio. No fim do programa passado, eu mostrei esse livro aqui, que é do Leandro Carnal, né, que é Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia. E tem uma parte, que eu até marquei aqui, que ele fala assim, somos todos racistas? E está justamente na página 31. E é interessante demais, porque, é claro, tem o Manual Antirracista, que é da Djamila Ribeiro, que é um livro super rápido, ouvinte, telespectador. Você lê numa sentada, Djamila é uma das melhores e maiores escritoras da atualidade. E esse livro do Karnal, ele fala o seguinte, que o Brasil sempre fez questão de negar as suas guerras. Nós tivemos muita guerra, gente. Muita guerra civil, muito absurdo. E ele fala nesse capítulo, especificamente nesse capítulo, a negação do brasileiro em relação ao racismo, que é estrutural na nossa sociedade. A gente está falando isso desde o início. O delegado Joaquim, seguinte... Tem muito ouvinte, e aí eu edito as mensagens dos ouvintes durante a semana no Falando Sério, e às vezes quando a gente traz esses assuntos, o povo fala assim, não, mas imagina, eu tenho uma pele assim, eu não acho ruim a pessoa me chamar de tal forma, parará, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Parece que as pessoas elas não entendem que justamente essa questão do lugar, enfim. E tem um outro contraponto que eu gostaria de fazer e gostaria de saber a sua opinião, sua colocação. Como professora, na conversa com outros professores, eu vejo que tem medo e muitas vezes falta de leitura também e de estudo. Ah, mas será que realmente os professores estão preparados para falar sobre esses assuntos necessários? Se a gente for olhar, vamos olhar para o lado da religião. Se a gente for olhar numa escola, geralmente você chama os alunos numa escola, sei lá, para fazer o Pai Nosso. Uai, mas vamos chamar. Tem algum aluno aqui de religião de matriz africana? Como é que você faz a prece, a oração, a reza lá na sua crença, lá no seu grupo? Você não tem isso. Então, precisa expandir mais. É o quê? É preguiça? É falta... Sim, sabemos que é falta de política pública. Qual é o caminho, se é que existe esse caminho? O que o senhor fala para o nosso ouvinte que está nos acompanhando? Gente, porque é necessário sair do lugar, é necessário que a gente estude, é necessário que a gente leia. Mas muitas vezes as pessoas querem receber isso de mão beijada, através de um cursinho, através de um supletivo, através de um vídeo YouTube. Mas a gente está com um programa aqui super bacana para informar. As pessoas elas têm medo de falar e elas muitas vezes não sabem onde buscar a fonte da informação. Sabe, eu aprendi algumas coisas desde que estou no GEACRE. Porque nós lidamos com muitos tipos diferentes.
e pessoas que vêm com traumas, que estão acostumadas a serem hostilizadas em diversos lugares. E uma das coisas que eu aprendi e que eu acho que mudaria tudo é o respeito. Em qualquer situação, você se colocar no lugar do outro. Respeito. O respeito é a base da convivência. Então, se você tiver respeito pelo outro, você tem respeito pela religião do outro, você tem respeito pela orientação sexual do outro, pela identidade de gênero, pela cor, pela etnia, de onde ele veio. Eu acredito que a pessoa que está do outro lado, que é hostilizada, que faz parte de um grupo vulnerável, qualquer fala que você fizer, se ela for respeitosa, ela vai ser entendida. E é tão interessante isso, essa ideia do respeito, que quando eu lido com uma pessoa não binária e eu estou na dúvida, eu pergunto: qual que é o seu pronome? Qual pronome você prefere que eu utilize com você? Simples, eu não sei. Como é que você gosta de ser chamada? Como é que você gosta de ser chamada? É tão simples. É o diálogo, né? É o diálogo, é tão simples quando você olha para o outro e não diminui o outro. Então, na verdade, o que a gente precisa é só o quê? É entender que o outro é com tudo aquilo que ele tem. E tudo aquilo que ele tem merece respeito. E você deve olhá-lo na horizontal, não de cima para baixo. As pessoas que são vulneráveis, elas reconhecem o olhar na vertical. Sabe aquele olhar de desaprovação? Sim, ó. Aquele olhar que diminui, aquele olhar que te qualifica para o teu lugar na senzala. As pessoas têm isso. Então, na verdade, você pode errar, você pode falar coisa que não devia falar, mas quando você fala tentando acertar e com respeito, é diferente. É perceptível, Eu mesmo já passei por algumas situações, mas o respeito mudou tudo. O respeito mudou tudo. MT, você tem 30 segundos antes do intervalo. 30 segundos. Matheus, nós precisamos fazer outra propaganda, outro programa com o doutor Joaquim Adorno. Doutor Joaquim, eu sou ateia. O senhor tem ideia das coisas que eu ouço? O senhor tem alguma ideia das coisas que eu ouço? Caramba! Tá, e vou dizer uma coisa pro senhor. Meu pai, que também era ateu, dizia assim: essa história de amai-vos uns aos outros não dá certo. O que você tem que ter é respeito. Meu pai dizia isso. O meu pai dizia isso há 60 anos atrás. Tá certo? Então, Matheus, outro programa com o doutor Joaquim, por favor. Por favor. Não, e só pontuando aqui para chamar o intervalo, também quero ouvir mais o Rimene a respeito desse assunto, mas muito interessante o que a TT trouxe, né? Porque o olhar para o racista é sempre o outro, né? É muito fácil a gente reconhecer o outro racista. E aqui eu estou ouvindo o programa e faço até um exame de consciência, buscando os momentos em que eu fui racista, os momentos em que eu tive condutas que não são aprováveis, né? que não são corretas. Eu acho que esse exame de consciência é muito interessante para que todos nós possamos fazer cotidianamente ao nos depararmos com situações que talvez a gente precise assimilar e respeitar, independentemente de opinião pessoal. Opinião cada um tem a sua, mas respeito é uma obrigação civil. Preciso fazer mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouco o Se Liga está de volta aqui pelos 94.9 da Interativa nessa discussão interessante e super necessária. Até já. Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa. Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa. Não percamos mais tempo, já chamo a nossa bancada, afinal de contas, hoje o debate está super interessante. E aí, Rimene, quero provocá-lo, inclusive, para que você nos traga um pouco mais da sua visão a respeito desse assunto. Racismo também se expressa, e você que é uma pessoa que tem um domínio sobre as palavras, escreve tão bem, lê bastante, como é que você percebe
esse racismo também em expressões que às vezes ainda fazem parte do nosso vocabulário, mas que talvez possam ser ofensivas e machucarem certas pessoas e machucarem uma coletividade? A gente precisa começar a aprender a ser natural ao falar, mas principalmente se policiar naquilo que a gente falava antigamente, que não é mais adequado se falar hoje. É preciso entender isso. As coisas mudam. Nós fomos criados de uma forma e hoje é diferente. A civilização mudou, a civilização se evoluiu. E até eu ia falar sobre isso, que as crianças, por exemplo, elas não nascem racistas. Elas se tornam racistas de acordo com como o sistema as leva. Esse ano é um ano eleitoral, a gente não pode esquecer disso. Como o doutor estava falando, a gente tem que entender que o negro é maioria. Então, a gente tem que entender que dentro de um plano de governo é preciso que haja não apenas políticas públicas para os negros, mas é preciso que haja políticas públicas para todos, nas escolas, na educação primária, para que essa criança que começa, que se inicia, leve essa purificação, vamos dizer assim, ao máximo que se puder, para que elas se tornem multiplicadoras dentro de casa, na sua escola, na vizinhança, aonde quer que ela vá, para que ela não perca essa naturalidade de enxergar o outro como igual, o que deveria ser e o que a gente vê que não é mais. Então, a gente precisa entender e falar principalmente para o eleitor, e o eleitor que se preocupa com isso, para que eles prestem atenção aos planos de governo. Nós estamos em ano eleitoral e entender isso é muito importante, porque o plano de governo ele não tem que conter apenas políticas públicas para os negros, ele tem que conter políticas públicas educacionais que levem isso adiante, que mantenha essa normalidade que deve ser, é óbvio, né? Nós estamos falando de pessoas, de sociedade, de civilização, que isso seja levado com a mesma naturalidade que você conversa com qualquer pessoa. E isso tem que se começar na escola. Porque se isso começa a ser deturpado a partir sei lá, da infância com 5, 6 anos, da adolescência, isso cresce, essa deturpação ela vai crescendo e aumenta até chegar ao que a gente vê hoje. Então, infelizmente, o tal do um dia após a abolição ainda existe. A gente teve avanços? Teve, levíssimos, pequenos, diante da situação, diante do tempo que a gente já passou, diante de tudo aquilo que a gente já se expressou e que a comunidade negra se expressa ainda hoje. A gente não pode deixar de falar sobre isso em todas as discussões, porque tiraram a normalidade da criança e fizeram ela, quando ela foi crescendo, fizeram ela emplacar naquilo que foi imposto. E não é assim. Então, eu falo sempre isso, que quando se vai votar, não é votar porque o cara é seu amigo, é votar pelas políticas públicas daquilo que você acredita. E quando você fala em políticas públicas, não é apenas colocar, nós vamos fazer a cota. A cota é essencial, porque a gente sabe por que o negro ele tem a dificuldade de entrar na universidade, por que ele tem uma dificuldade maior aos acessos de outras políticas públicas. Então é preciso tratar esse tipo de assunto na fonte. É antes da criança Mateus, estou fazendo as aspinhas suas, se contaminar com essa sociedade. Então, é essa contaminação que não pode acontecer. Eu acho que, além de todas as políticas públicas que devem existir nos planos de governos, que devem ser apresentados este ano, mais do que isso, a base é a educação. E quando essa política pública é voltada para a educação, a gente investe nessa criança de uma forma muito mais exemplar para que ela se torne multiplicadora de tudo isso. Deixa eu só fazer uma ponte com o que o Rimene falou, rapidamente. Na escola, a gente tenta não trabalhar com o termo iguais. Por quê? Porque nós não somos iguais, nós somos diferentes. Então, a gente costuma falar isso. Eu não sou igual ao fulano. Mas a criança, na brincadeira, às vezes ela fala, geralmente elas gostam de comparar, é bonitinho demais. A criança é desse tamanho, ela fala assim, aí a outra criança chega e fala, olha, eu sou do seu tamanho. Literalmente, ela levanta a mãozinha para cima. Sou do seu tamanho. Mas ela sabe que ela não é igual. Porque elas são diferentes. E o que a gente trabalha na escola hoje é respeitar as diferenças. Porque hoje, graças à Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem, finalmente, toda a diversidade de crianças dentro da escola. Então, quando esse tipo de eu vou tratar o outro como igual, não existe isso, a gente não trabalha com isso na escola, até porque nós temos uma lei brasileira de inclusão que diz, somos diferentes, porém, devemos ter direitos
adaptados à nossa especificidade. Os direitos E com a podem ser mesma iguais, mas envergadura. cada é, mas o direito, mesmo estando lá escrito na letra, ele deve se adaptar também à especificidade de cada indivíduo. Porque o que a gente precisa entender é isso: ninguém é igual a ninguém, e ainda bem. Já pensou o tanto que seria chato a gente ser igual? E eu já levei isso muito para as crianças. Já imaginou se você tivesse o mesmo cabelo, a mesma. Não tem jeito. Eu ia te chamar de Maria. Ô, Maria, 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 Maria. Tem um livro muito bacana. O Menino que Perdeu o Nome. É muito interessante que fala isso. Mas, enfim, o fato é que somos diferentes e é respeitar o outro, o coleguinha, o vizinho, na diferença. E aí, nessa diferença, vem todas as envergaduras que nós já falamos. Então, somos diferentes. Pais, mães, responsáveis, ensinem suas crianças a respeitar a diferença. Quando uma criança apontar o dedo e falar, olha só, fulano, não sei o quê, é o jeito dela, é a forma como ela é. Vamos brincar com aquele coleguinha novo? E por aí vai. Quantas e quantas vezes a gente está vendo crianças que estão sendo rejeitadas nas escolas porque são autistas, são Down, porque têm uma deficiência intelectual, porque são negras, porque, sabe, não é assim, somos diferentes. E começa lá na casa das pessoas. E vamos aproveitar, né? Diga lá, MC. Espetacular aquele presidente da República que foi levar a criança com Down, né? Na escola. Você viu? Macedônia do Norte, é isso? Eu não lembro que país é, mas que cara espetacular. Vamos falar Macedônia verdade, né? do Norte. Que sirva, né, de inspiração, que sirva de inspiração para os nossos líderes, para os nossos gestores, para os nossos homens públicos aqui no Brasil, que em vez de incentivarem, em vez de serem propulsores de gestos positivos e que construam dias melhores, fazem justamente o oposto, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Mas eu queria aproveitar os minutos finais desse programa, a discussão está extremamente proveitosa, necessária, espero que você, ouvinte, que você, telespectador, esteja gostando desse nosso bate-papo. Se Liga hoje recebe o delegado Joaquim Adorno, ele aqui é titular do GEACRE, que é o Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, para a gente trazer aqui talvez um tópico que seja importante diante desse contexto de racismo, que é o tal do racismo reverso. Racismo reverso talvez seja igual unicórnio, não existe. Né? E aí a gente precisa trazer essa questão, porque afinal de contas ainda é um argumento muito recorrente. Mas agora querem praticar um racismo reverso, né? Segregar como se houvesse comparação histórica, né, em relação a tudo que aconteceu com as pessoas pretas, né, de um modo geral, é como se isso pudesse ser replicado de uma forma agora em 2022. E aí, o senhor percebe, delegado, às vezes num depoimento, às vezes num atendimento ali na delegacia, às vezes durante um processo de investigação, esse argumento aí do racismo reverso? Já se deparou com alguma situação assim? Rapaz, eu tive um procedimento em que eu estou exatamente discutindo essa questão do racismo reverso. Muito interessante mesmo. Mas pouquíssimos casos nós temos que a pessoa, mas ele me chamou de branquelo, ou algo nesse sentido. Aí nós costumamos discutir da seguinte forma, para a gente tentar entender o racismo reverso. Bem, como é que funciona? Vamos tentar entender. Aí eu falo assim, olha, seu branquinho, dono da Ferrari que mora nos Jardins. Aí você se sente ofendido. Olha, seu branquinho do cabelo louro que tem R$1 milhão na conta bancária. Aí você se sente ofendido. Observe que a conotação de uma fala que envolva uma questão da pessoa negra, da pessoa preta, ela nunca vai ser igual a uma conotação de uma pessoa branca. Porque, na verdade, quando você utiliza um termo racista para o negro, aquele termo ele é carregado de subjetividade, carregado. Seu preto, eu estou chamando você de preto, feio, vagabundo, pobre, favelado, safado, sem vergonha e um monte de outras coisas. Então, na verdade, o termo,
quando eu te ofendo utilizando o termo preto, utilizando o termo que envolva a sua raça negra, aquela palavra ela é carregada de um contexto histórico de sofrimento social durante 400, 500 anos. Então, na verdade, não é a mesma coisa. Olha como é estranho. Seu branco... E o racismo, perdoa interromper, também ele não se apresenta só no discurso, só na ofensa verbal, né? Ele também se apresenta numa vaga de emprego que não é conseguida. É toda a subjetividade que é trazida... Numa abordagem policial. Na abordagem policial. Então, observe. Imagina, você já viu alguém tentar ofender uma outra pessoa chamando ela de branco? Não, imagina na história sua de vida quando o termo pessoa branca foi utilizada como um termo pejorativo para tentar diminuir o outro. Não me lembro. Agora imagina... Pelo contrário, né? Realmente não existe isso. Pelo contrário, as pessoas até falam inveja branca, né? Inveja branca. É isso, contrapõe. Contrapõe toda a nossa fala. Tudo que nós temos de bom na nossa sociedade, ela é pareada com a pessoa da cor branca. Então, o branco dos Jardins, o branco da Ferrari, o branco do Prêmio Nobel, o branco disso, o branco daquilo. Enquanto que, ao contrário, tudo que é ruim em nossa sociedade, ela é pareada com a pessoa negra. O favelado é negro, o bandido é negro, o sujeito vagabundo é negro, o pedinte é negro, você vai ser assaltado por um negro. Então, não tem como existir racismo reverso. No dia que a nossa sociedade mudar e nós escravizarmos os brancos e passarmos todo um período histórico em que os brancos vão sofrer pela sua simples condição de cor de pele, aí nós podemos falar em racismo reverso. Mas até que isso ocorra, eu sinto muito. Quando eu te chamo de branco, eu estou te elogiando. Tipo, pô, branco privilegiado, cara. Eu não tô te Por mais que eu tente te ofender, eu não vou conseguir. A gente tem que até um exemplo bom. Que o doutor Joaquim não está sugerindo isso. As pessoas adoram distorcer. Eu pensei isso aqui agora. A gente precisa explicar o óbvio, o lulante, né? Porque as pessoas adoram distorcer. Tá? O doutor Joaquim não está sugerindo. Lógico. Nós estamos aqui numa discussão teórica de um assunto. Exemplo disso tudo que a gente fala foi o que aconteceu com a dona Luísa Trajano, que abriu as portas do Magazine Luiza, fazendo o jabá aqui, oferecendo vagas de emprego apenas para negros, e foi processada por isso. Então a gente começa a entender aonde que isso está encarcerado, que parece que existe um ódio também de algumas pessoas com relação a isso. Né? Com essa falta de oportunidade que muitas vezes o negro não tem, e aí o branco às vezes se revolta quando ele vê uma coisa dessa acontecer. E aí é que a gente fala da reversão da situação. Matheus, eu posso só fazer uma pequena correção que eu acho que é importante fazer. Observe, quando nós falamos que não existe o racismo reverso, mas existe a injúria. Só para vocês entenderem, a injúria é lá do artigo 140 do Código Penal. Então, se você chamar alguém, seu branquelo, isso e aquilo, você responde por injúria. Porque se a pessoa se sentiu ofendida, é injúria, ofender, blá, 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 aquela coisa toda, mas não a injúria racial. Então, isso fica muito claro. Não o racismo. Não se mistura com o racismo. Exatamente. Senhor, estamos aqui encerrando o nosso programa. Programa muito importante, eu não canso de dizer que o Se Liga me ensina muito, porque nós recebemos aqui sempre pessoas inteligentes, conceituadas, a discussão é sempre proveitosa e confesso, encerro esse programa com um depoimento pessoal que me remeteu à infância, a partir do que TT falou, a partir do que o delegado falou, Maria Tereza, Rimene também. Eu tive um colega de escola e agora essa lembrança me veio à cabeça, o Rodrigo, e quantas vezes eu e outros colegas o xingamos, né, por briguinha de menino, com ofensas raciais. Então, eu não sei hoje o paradeiro do Rodrigo, não sei se ele está me assistindo, mas eu queria aproveitar aqui, e confesso, é uma situação que até me emocionou aqui agora, de surpresa, para me desculpar com você. Eu acho que esse exame de consciência é fundamental
para todos nós, para que nós possamos identificar, antes de apontar o dedo só para o outro, as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros, para que assim nós consigamos construir dias melhores. Delegado Joaquim Adorno, encerro o programa já fazendo o convite para retornar. Foi muito legal sua participação aqui hoje. Muito obrigado. MT, Doutor minha Joaquim, querida. eu vou fazer um abaixo-assinado entre os membros da bancada para o senhor voltar. Pode ser? Quem vai assinar aí? Todo mundo. Tá Eu assinado. já também. Então o senhor pode voltar, viu, doutor Joaquim? Pronto. Muito obrigado. Até Que porque, conversa maravilhosa, que conversa rica, tá? Adorei. ó, temos que falar sobre colorismo, temos que falar sobre outros assuntos aqui a respeito desse assunto. Vai voltar de novo, ó. Pode colocar aí na sua agenda aí, ó. MT, beijo grande para você também. Tchau, queridos e queridas. Beijo, MT. Primo, recebe o meu abraço. Oh, meu Deus. Beijo, MT. Matheus, Despede. já vou ligar. Tá bom. Rimene, fique com Deus. Bom fim de semana. Um abraço, gente. Obrigado, doutor Joaquim. Sempre bom ouvir as suas palavras. Até semana que vem. Bom, eu preciso deixar o serviço aqui. O perfil do Instagram do GEACRE, delegado. geacre.pcgo. geacre.pcgo. E o endereço? É no setor Bela Vista, na Escola Superior da Polícia Civil. Fica mais fácil se você colocar no Google, você acha com mais facilidade. Escola Superior da Polícia Civil. Trabalho exemplar, delegacia, que faz um importante papel social, completando 6 meses, de muitos que ainda virão. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos honrou com a sua companhia e com a sua audiência no programa de hoje. Um excelente fim de semana para você. No próximo sábado, o Se Liga estará de volta aqui novamente, cumprindo esse papel social com você, com mensagens importantes que possam permitir que todos nós trabalhemos na construção de um mundo melhor. Até a próxima. Tchau, obrigado. Se liga, Interativa com Matheus e